Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Agromeeting semanal, agora às quartas-feiras, organizado pelo Espaço Visual e em parceria com o Instituto Empresarial do Tanga e com o apoio mídia do vosso campo. O evento está a ser emitido em direto nas nossas redes sociais e onde poderão aceder através do link para participarem nesta conferência e poderem colocar as questões diretas ao nosso orador convidado. Esta é uma conferência então, organizada pela Espaço Visual, uma empresa consultora privada, que trabalha no âmbito da consultoria agrícola, na elaboração de candidaturas, projetos técnicos, planos de negócios, formação profissional, licenciamentos e gestão de empresas. Convidamos, então, desde o período de pandemia, especialistas neste evento online, já o fazíamos em formato presencial, a partir do momento que veio a pandemia, no fundo, começámos a fazer neste formato online. Então, no fundo, convidamos especialistas com massa crítica, pessoas que estão envolvidas nas agriculturas de Portugal, que venham expor as suas experiências e também tenham vontade e o acreditar neste setor primário. Hoje o tema que vamos debater aqui neste espaço é a cultura pitaia. É uma cultura inovadora e para tal convidamos também pessoas inovadoras e empreendedoras, como é o caso do Mário Gonçalves, que é proprietário do Atlantis Cactus Park. Foi pioneiro no cultivo da figueira da Índia e do cato pitaia, que é também conhecida como fruta do dragão, em modo comercial em Portugal. Mário iniciou a sua atividade em 2009, através do trabalho de campo, pesquisa, partilha e imensas viagens que fez entre a América do Sul e a Ásia, com o objetivo de angariar novos conhecimentos e variedades das nomeadas culturas. Atualmente, após 13 anos de trabalho, possui um parque temático que é o único, exclusivo e inovador em Portugal, auto-intitulado Agrobotânico Atlantis Cactus Park, que é dedicado totalmente a cactos, ao qual pessoas de todo o mundo procuram visitar, participar em eventos e à procura de novos conhecimentos. Bem, Mário Gonçalves, obrigada por estar aqui connosco e por vir partilhar um pouco a sua experiência deste mundo inovador, desconhecido, não é? Por isso é com muito gosto que temos por cá, Mário, e dou-lhe então a palavra, no fundo, para também expor aqui a sua experiência neste mundo agrícola. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Tentarei ser breve, porque isto teria muito aqui que falar, possivelmente até ao final do ano, não é? Contudo, fazendo um shortcut para aquilo que foi o meu percurso até aqui em relação à área dos CATs, em 2009 nós, também com uma das crises antes da pandemia, que foi a crise bancária mundial, nós resolvemos arriscar pela área agrícola e neste âmbito, de alguma forma, encontramos os CATs como uma lacuna existente nos nossos campos muito abandonados, diga-se passagem, que em parte ainda assim continuam, mas já com muito regresso da parte dos jovens e também de algumas pessoas mais que querem mudar de vida e isso é uma área muito, muito interessante. Contudo, aquilo que eu quero transmitir aqui, para além do meu percurso, é que, diga-se passagem, nós vivemos numa sociedade de consumismo e por vezes esquecemos que é necessário pessoas para que haja produção para esse consumismo. E quando eu, em 2009, me apercebi desta situação acerca da agricultura e essa vertente que estava em falta, claro que foi um grande risco, foi daqueles chutos no vazio, sem saber se iria ter sucesso. Aliás, todas as portas me fecharam na altura, tanto mais estávamos com alguns programas também já existentes, da antiga Prodério e por aí fora, e todas as portas me fecharam porque não acreditavam na fileira dos CATs. O que é certo é que o nosso sangue da guerra de ser português e de se arriscar veio ao de cima e avancei na mesma, na altura inicialmente com a figueira da Índia, que trouxe muito alento
ao âmbito nacional, também arriscámos muito em dar formações, em percorrer o país, de alguma forma também percebendo se havia aqui pernas para andar nesse cultivo, e rapidamente também percebemos que este jogo da agricultura não é para todos e não é nada fácil. Passado esse período, que foi a Figueira da Índia, os anos iniciais, em que nós tivemos sucesso por grande esforço próprio e familiar, não deixo de salientar isso. Mais tarde incorporámos então já com a fileira a andar, e depois de cooperativas e de associações e de congressos e por aí fora, tudo que fizemos para que as coisas andassem para a frente, resolvemos, neste hectare que ainda nós possuímos, aventurar-nos então para essa área que hoje é aqui falada, que é a pitaia. Em 2012 iniciei uma grande pesquisa exaustiva, uma vez que também falo em inglês, e a internet dá-nos essa ferramenta, essa possibilidade de estarmos onde podíamos estar sem estar. Neste caso estamos todos aqui a falar comigo e com a Sónia, não estamos, não é? Não estamos presencialmente, mas estamos virtualmente, e isso ajudou-me bastante na minha pesquisa. Lá está, trazer a pitaia para Portugal não foi de ânimo leve, porque a Figueira da Índia é uma coisa, a pitaia é realmente o oposto da Figueira da Índia. Porquê? Passaremos a essa explicação mais adiante, mas o que é certo é que, mais uma vez, com grande sonho, com grande vontade, resolvemos importar as primeiras plantas da Flórida. Mal sabia eu que estava a acertar na lotaria, diga-se de passagem, porque hoje em dia temos 300 variedades de pitaia a nível global e continuamos a ter uma das melhores natas daquilo que se pode dizer, as melhores plantas existentes, ainda passado 30 anos após o início de cruzamentos híbridos que foram feitos com o Ilocerebus. Foi fácil? Não foi fácil, não é fácil produzir pitaia em Portugal, é tudo muito complicado, e tentarei dar aqui algumas dicas a quem nos está a ouvir para que possa entender isso e possa esclarecer mais acerca disso. Já para finalizar, aquilo que foi o meu percurso a nível destes 13 anos de história, nós continuamos após um período de 5 anos de investigação e também de perceber se a pitaia era possível fazê-lo em modo comercial em Portugal. Após essa situação e com muita procura das pessoas virem conhecer a pitaia e também os catos, viemos com o terceiro projeto, que é o chamado Atlantis Cactus Park, um projeto agrobotânico único em Portugal e único no mundo, que une as duas vertentes, os catos ornamentais e os catos frutíferos. É óbvio que existem mais catos frutíferos que poderia ter aqui, é verdade, sim senhor. Há, por exemplo, em Israel, no deserto de Negev, há um cato que não se produz em Portugal e que produz fruta, há outros no México que não são adaptáveis ao nosso clima, isso é verdade. Contudo, a pitaia e o figo da Índia fazem questão de estar aqui presentes dentro daquilo que é o Parque Agrobotânico. Agro, porque está ligado à agricultura, e botânico, porque temos uma área de cerca de 6.000 metros de jardim com catos oriundos de todo o mundo. Dá aqui um lugar mágico para as pessoas visitar e também, de alguma forma, aprender não só os mais velhos e os mais curiosos, mas também as crianças e as futuras gerações que podem se enquadrar com aquilo que será as plantas do futuro, que serão os catos, sem sombra de dúvida, a partir do momento que uma das nossas maiores riquezas a nível planetário será a água, um bem cada vez mais escasso e que não levará séculos, possivelmente até menos que meio século, a ser das riquezas mais fortes para se conseguir. E aí temos estas plantas maravilhosas, que são os catos, que têm uma perfeita adaptação aos sistemas áridos e semiáridos, onde recolhem toda a água possível e imaginária através de vários mecanismos, nomeadamente através da umidade do ar, as primeiras chuvas que caem no chão, elas têm vários truques para não perder água, portanto estamos a falar de plantas muito, de alguma forma, muito peculiares e também super interessantes para que a humanidade, quando chegar esse tempo, possa de alguma forma as utilizar exaustivamente para que se consiga ter uma agricultura sustentável dentro daquilo que são as fruteiras que consomem muita água, como é sabido de todos.
Fora isto, pronto, chegámos ao nosso patamar, que foi a Atlantic Skates Park. Demos um tiro no pé, mas acho que o mundo todo deu um tiro no pé, porque nós abrimos o nosso parque em 2019, mesmo no ano da véspera da entrada da pandemia. Não posso dizer que foi um tiro no pé total, mas o que é certo é que já tínhamos muitas portas abertas, nomeadamente universidades séniores, ATLs, conexões com agências de viagens e por aí fora, para que o nosso projeto pudesse ir de vento e popa. Atrasou-nos um bocadinho, sim, é verdade. Não deixámos de trabalhar por isso, não deixámos de produzir fruta por isso, recolhemos também aqui muitos turistas durante aquilo que foi prometido dentro da lei nos últimos 2 anos, estamos a falar dos meses de verão, e andamos com bola para a frente. Bem, e chegámos ao fim e esperamos que venham dias melhores em relação àquilo que é o projeto Atlantic Skates Park. Olhando agora para a Pitaia, não sei se a Sónia tem algumas perguntas em concreto, ou posso me esticar aqui com a coisa? Não, eu, no fundo, começaria por tentar perceber como é que surgiu a ideia da Pitaia. Bem, a Pitaia surge nesse âmbito que temos que perceber para já como é que o mercado comercial funciona. E, embora, diga-se passagem a todos os nossos ouvintes e às pessoas que estão... Foi através de uma análise de mercado ou aquelas visitas que fez lá fora? Aí é que a porca torce a orelha. Aquilo que eu nunca fiz nada de agricultura na minha vida, não sou engenheiro agrónomo, nunca estudei para ter alguns conhecimentos agrícolas, simplesmente o que eu fiz foi aquilo que chama-se sobrevivência. E quando nós nos adaptamos a tentar sobreviver de uma forma honesta, somos capazes de mover tudo e arranjar projetos para que a nossa vida ande para a frente. E foi aí que entrou os Catos. Eu posso quase dizer que eles é que me procuraram, não fui eu que os procurei. Eles é que me bateram à porta, inevitavelmente, quase como numa depressão que sentia, porque eu vinha de outra área, não tinha trabalho, as coisas estavam completamente desfeitas a nível familiar, sem aquilo que é os rendimentos necessários, e sentia-me mesmo um caco aos meus 40 anos de idade. Isto levou-me a estar sentado no sofá e olhar para o boneco que é a televisão e digo, aí é que posso dizer que se há horas de luz, há horas de sorte, se é o destino, seja aquilo que for, ele realmente entrou-me pela televisão, entrou-me por um programa marroquino, onde se falava sobre catos, e despertou-me desde o primeiro minuto a atenção, e dei um salto enorme e disse assim, é isto, e vamos para a frente. E desde aí nunca mais parei. Muito bem. E começou com que área, Mário? 1 hectare. Não, comecei com 1 hectare e posteriormente eu vivo numa área em que os terrenos são muito valorizados. Nós vivemos numa área turística, aqui ao pé do mar, terrenos agrícolas não há, não é? E aqueles que há, as pessoas, quem os quer vender, pensam logo vão construir urbanizações, e então aí os preços são exorbitantes. E nós mesmo assim, na altura e neste tempo de guerra, conseguimos comprar 1 hectare e depois o outro 1 hectare, mas está fora de questão poder aumentar. Durante o meu percurso tive muitas, e ainda tenho atualmente hoje em dia muitos convites para sociedades, pessoas que têm dinheiro e têm terrenos, mas diga-se passagem, o dinossauro já está a ficar cansadinho. Ok, então tem 1 hectare. Sim, é 1 hectare quanto basta. E quanto é que tem de pitaia de produção neste momento? Estamos com cerca de 4.500 metros de área coberta de pitaia, temos cerca de 120 variedades, muitas delas são colecionáveis, são de investigação, é outra das áreas que eu tenho feito nos últimos anos, é a possibilidade de... Nunca fui daquelas pessoas que eu tenho o conhecimento todo, eu sei mais que os outros, gosto muito de aprender, todos os anos aprendo, todos os anos recebo informações que utilizo em conjunto, que estes 13 anos de percurso me deram
para adaptar toda essa informação. Também faço essas viagens que há bocadinho mencionou, que me possibilita estar em contacto direto com outras identidades que têm pesos de décadas acrescidas, que sabem mesmo muito, e isso, trazer esse know-how é gratificante. Mas atenção que há aqui uma coisa, Sónia e público ouvinte, que é o seguinte: nós, por mais que consigamos entender a pitaia, o nosso clima não é o adequado, não há um ano igual ao outro, não há possibilidade de dizermos que isto vai funcionar assim, que as plantas vão responder assim, porque basta haver uma discrepância de temperatura daquilo que elas gostam, basta haver mais umidade necessária, basta haver mais frio necessário, a pitaia sofre colapsos e a produção sofre colapsos. Mas eu também não quero pintar isto como um quadro negro, isto é apenas aquilo que nós podemos contar quando olhamos para este cultivo em Portugal. Claro. E a sua decisão foi logo fazer em estufa, precisamente para ter um maior controle? Não, eu não tive essa decisão, e eu comecei a levar, vou pôr aqui uma palavra simpática, para não ser tão agressivo, comecei a levar aqui umas chapadinhas de amor das intempéries, para que eu percebesse que isto não era a figueira da Índia. Porque a figueira da Índia é uma planta tão robusta que a gente joga para ali para fora, para a rua, passado ali um mês e tal, ela já está a crescer. Já está. A pitaia, eu pensava que aquilo era favas contadas, e tenho esta pitaia a céu aberto, apenas com uma rede de sombra, porque sabia que as plantas tinham a necessidade de minha sombra nas suas áreas nas áreas de onde elas provêm. E o que aconteceu foi que passou uma intempérie de granizo que me apanhou mesmo a minha propriedade pelo meio, e estes cactos foram apesar da rede de sombra estar esticada entre postes, houve a possibilidade do granizo cair mesmo no centro de cada poste, e danificou-me, atrasou-me, para ter uma ideia, atrasou-me 2 anos para trás. Isto foi um... Você plantou quando as pitaias? Desculpa? Quando é que efetuou a plantação? O projeto dá-se início em 2012, exatamente. Contudo, só em 2013, depois de uma grande burocracia a nível só em 2013 nacional, é que só em 2013 arrancámos. Diga-se de passagem que eu devo ser o único importador legalizado com papéis passados pela DGAV, acho que agora até é a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, mas que, inclusive, para terem uma ideia, me quiseram aplicar quiseram aplicar debaixo de um artigo da União Europeia um valor anual devido a essa importação de 170 euros por ter importado uma planta não autóctone de Portugal, o que eu achei algo... E na altura fez logo os 4.500 metros quadrados? Não. Eu importei 200 pés que me custaram a $5 cada estaca, e chegaram aqui depois toda a burocracia americana e toda a burocracia nacional. Esses 5 transformaram-se em 40, 45 euros. Foi uma coisa que nunca mais acabava de despejar dinheiro para este pessoal. Ok. E quando é que fez, no fundo, essa multiplicação e a plantação efetiva? A plantação efetiva foi a partir do momento que eu comecei a perceber que havia pernas para andar com a pitaia, que ela era interessante, comecei a me entusiasmar e comecei a aumentar as áreas também. Quando é que isso ocorreu? Ocorreu durante o projeto, não é? Porque, vamos lá ver uma coisa, eu acabo por ser o primeiro, não é? Não sei se vai dar certo, faço um investimento pessoal. Quando eu realmente começo, ao fim de 3 anos, começo a ver resultados, começo a perceber qual é a melhor maneira possível de ter a pitaia, o seu valor de mercado, que ainda existe esse valor, começa então a ponderar o aumento das áreas. E foi assim um percurso que foi ascendendo, mas devagar, e
E também sim, há aqui algo, Sónia, que eu quero salientar às pessoas que nos estão a ouvir e também para si, que é o seguinte: o meu projeto é um projeto de alguém que trabalhou debaixo de um sonho em que o Estado nem quer na Figueira da Índia, nem quer na Pitaia, nem quer sequer na área do parque, acreditou. Ou seja, nós estamos a falar de um empreendedor que os bancos não davam dinheiro, o Estado dizia que não era possível. E eu simplesmente acreditei. E eu, ao acreditar, eu tive muita sorte, diga-se passagem, porque eu tive muita sorte. Tive muita sorte por diversas razões. Pela magia que as plantas têm, pelos picos, picarem as pessoas, porque o susto atrai e aquilo que pica nos puxa para lá. E então, por incrível que pareça, há ainda muita gente que vê os gatos aí no meio da estrada e vão lá e jogam a mão. Portanto, se não houver aqui uma atração pelo óbvio, é óbvio que ninguém ia lá jogar a mão, não é? Mas eu joguei sem recursos, e conforme havia vendas, porque entretanto também me legalizei como viveirista, percebi-me que era muito fácil desdobrar os catos, legalizei-me como viveirista, isso tem uma possibilidade também de ter algum retorno fora a produção de fruta, o que me dava também um alento durante a parte de não temporada da fruteira, a poder ir vendendo as estacas e podendo dar formações e por aí fora. Portanto, foi um projeto crescente, que ainda continua, graças a Deus ainda vamos fazendo uma ginástica muito grande, porque pronto, as outras pessoas também acabam por ver oportunidades de negócio e querer fazer a mesma coisa, mas é assim. Na altura, quanto é que investiu? Na altura, o investimento inicial, só para a Pitaia, se me está a perguntar? Sim. Ou no geral? Pronto, agora estamos a falar especificamente da Pitaia. Tem uma ideia de Então, por hectare, quanto é que é o investimento? O investimento inicial colocou-nos numa fasquia à volta dos 10 mil euros, já com a aquisição das plantas e a primeira unidade de estufa. Depois foi crescendo, fomos mesmo nós fazendo as nossas próprias estufas, fomos nós próprios fazendo assim, tudo aquilo que envolvia o projeto, uma vez que não havia dinheiros extras que, pronto, como eu já mencionei, que não acreditaram, mas tudo o que a gente fazia voltava a investir. E nesse âmbito foi um projeto crescente. Posso lhe dizer que no total, atualmente, todo o investimento em bruto feito durante estes anos para chegar à Catos Park já oscila acima dos 300 mil euros. E isto para quem começou com 10 mil euros. Atenção. Portanto, há aqui um investimento brutal de trabalho e com sorte à mistura, é certo que sim, mas sempre com muito esforço foi possível chegar à Atlantis Catos Park e temos o que temos hoje. Que variedades é que tem em produção neste momento? É assim, em produção nós temos as melhores variedades. O Paul Thompson foi um senhor da Califórnia ao qual eu gostaria muito de ter conhecido, porque ainda passado quase 30 anos após ele ter batido o pé contra as intempéries, ainda as suas variedades são consideradas as melhores dentro daquilo que é as variedades polpa rosa, e toda a gente reconhece que sim, toda a gente, não só os americanos, como os dos outros países, porque isto, a hibernagem, começou-se aqui a cruzar as pitaias já há muitos anos. E havia 2 ou 3 países que se enquadraram com isso. Hoje em dia já temos superpotências a chegarem-se à frente com high-tech, com alta tecnologia e a fazer coisas muito diferentes do que estes senhores fizeram sem conhecimentos e ferramentas à altura. Mas fizeram. Hoje em dia a tecnologia já permite haver pitaia sem... Haver pitaia, uma pessoa com 4 hectares ter 2 pessoas a trabalhar e não precisa mais. E 4 hectares de pitaia não é um pé de pitaia. Estamos a falar de plantas muito sofisticadas, não é do conhecimento geral, eu já estive nesses lugares, e houve uma grande evolução naquilo que é o âmbito da pitaia, assim como essa evolução foi a parte das plantas,
que foram manipuladas em laboratório através do ADN e da massa genética. Aqui a diferença também passa porque a robotização dos espaços ajuda muito. Aqui também passa por as plantas, em vez de ter um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, as plantas têm 9 meses de produção. Nós aqui temos 3 meses de produção, portanto, nós vemos. Como é que aqui é o ciclo produtivo cá em Portugal? Quando é que começa a produzir? O ciclo produtivo é assim, depende da topologia da estufa, isso está comprovado ainda este ano. Eu atrasei-me cerca de um mês em relação aos demais, devido às minhas estufas serem um pouco ortodoxas, um pouco improvisadas, mas há estufas de pé direito mais elevado, com um arejamento diferente, com absorção do próprio espectro solar diferente, que permite também que a planta tenha outras comunidades que as minhas estufas não dão. Daí também terem vindo um mês mais cedo do que a minha. Mas aqui é que há aqui algumas coisas que ultrapassam muitas pessoas, porque neste momento ninguém tem produção a nível nacional e eu tinha as minhas estufas carregadas de pitaia. E isto já é outro conhecimento. A gente tem peso nesse sentido, que é vamos investigando, vamos sabendo, vamos adaptando. E realmente tivemos azar de início, mas pode ser que ainda consigamos salvar a temporada Mas tem agora porque qual é o fator que... Há vários fatores. Há vários fatores, quer falar de alguns? Nomeadamente a nível das fertilizações, a nível da rega, a nível também de alguma luz que se possa dar, embora eu não acredite já muito na luz, como fazem, por exemplo, os asiáticos. Os asiáticos começam a aumentar as horas de luz para a planta ter Por causa do fotoperíodo, não é? ciclo, assim, ter um ciclo superior, porque ela tem uma necessidade acima das 15 horas de luz para entrar em floração, mas nada nos serve isso quando as temperaturas baixam muito e as flores quase não conseguem abrir. Portanto, há um contrassenso aqui. O mais interessante a nível da utilização da própria luz seria no final do inverno e princípio da primavera. Aí faz mais sentido do que propriamente agora no final do ano, também porque as temperaturas vão subindo e aqui elas vão recuando. Claro. Mas é que mês é que começa a produzir? Normalmente as flores, é tal história como há bocadinho falava, em que não podemos nos garantir absolutamente em relação um ano igual ao outro. Tanto mais que, por exemplo, este ano a nossa primavera ainda era um inverno e o nosso verão pareceu primavera. Portanto, as plantas... Sim, mas por norma, em média, como é que... Em média, nos últimos anos, com as alterações climáticas que temos tido e também com o benefício de termos tido verões mais secos e mais quentes, a pitaia entrou no princípio de agosto, já se estava a colher pitaia, e eu este ano comecei a colher pitaia em princípio de setembro. Portanto, quanto a mim, mas houve pessoas logo a recolher pitaia já em julho de 2021. Mas aí entrou a tal tipologia das estufas, com janelas, que fecha, que abre, careja, né? Aí já há outros pozinhos que ajudam a essa produção a chegar mais cedo do que... Tem a ver com as condições também da própria exploração, dos investimentos. Sim, é a própria topologia da estufa, porque os investimentos em si, toda a gente investe naquilo que é necessário e toda a gente, o que é necessário é ter esse conhecimento. Tendo as mesmas variedades em produção, nada faria prever que aqui desse mais cedo e que ali desse mais tarde. Realmente o que cheguei à conclusão com um colega de proximidade, posso lhe dizer que foi o primeiro colega a comprar-me a estacaria das minhas variedades e que está em produção, e esse colega foi unânime entre nós dois, dizemos que realmente só pode ter a ver com a estufa. Não podia haver outro fator que tivesse mexido com isso. Mas que tipo de estufa é que recomenda, então? Uma estufa com pé direito mais elevado. As minhas estufas estão muito próximas das plantas,
E todas estas estufas... Mas quando diz pé direito elevado, mais elevado, que seria de quantos metros? Normalmente as estufas que estão, por exemplo, as estufas Europa, ou mesmo aqui a Campo Oeste faz, estas estufas com mais pé direito devem andar aí à volta dos 3 metros e tal de pé direito. Sim, claro. Ok. As minhas Em relação estufas, a, por exemplo, para ter uma ideia, eu tenho um pé direito certo. que a maioria são à volta de 2,70 metros, pá, aí. Portanto, estamos a ter uma proximidade, e aquelas que vão em curva até ao chão, então aí quanto a mim ainda é pior. Porque a topologia da estufa mexe muito, não só com a massa vegetativa, e a massa vegetativa depois vai ser responsável também da produção da própria fruta em si, na qualidade da própria fruta em si. E aquilo que eu vejo, por exemplo, muitos agricultores nacionais, muitos não, alguns que não somos assim tantos quanto isso, utilizam os estufinhos. Utilizam os estufinhos porque os estufinhos, ao fim e ao cabo, os aros são baratos, o investimento é menor, é chegar ali, pimba, põe lá para dentro, mas aquilo que eu reparo é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, quanto mais apertado ou sombriamente nós dermos à própria pitaia, mais ela tem tendência a mingar esse crescimento vegetativo. Devemos lhe deixar respirar, devemos lhe dar luz, e depois todo o outro leque da parte técnica que é necessária para a produção da pitaia. Sem isso podemos estar a trabalhar muitos anos e não ter o potencial. Não quer dizer que não se tenha pitaia, não quer dizer que não façamos crescer as plantas, mas o potencial fica aquém daquilo que seria o expoente máximo de uma planta a partir ali dos 5 anos de idade. Sim, já vamos falar sobre essa questão. Em relação aos compassos de plantação, que compassos é que tem na sua exploração? É assim, nós como pomar pioneiro e também aqui, de alguma forma, com as formações que damos, com os workshops que damos, nós sempre optámos por ter uma diferenciação de várias técnicas. Eu peco um bocadinho pelo facto do facilitismo inicial que tive em relação àquilo que foi os lançamentos das áreas que ainda têm em produção. E quando eu digo isto facilitei, não só pela parte financeira, que não era tão abundante quanto isso, havia sempre outras prioridades, como uma das lacunas que eu ainda não tenho hoje em dia, e que fazia bastante falta, que é um sistema de rega incorporado. Não tenho. Eu coloquei sempre à frente desse sistema de rega, por exemplo, o crescimento do próprio projeto em si, noutras áreas. Mas não faz falta? A cultura em si não é exigente em água? Faz falta que eu ainda hoje em dia rego uma vez por semana as minhas áreas todas à mão. E isto é Mas rega de mangueira? Lá está. Estamos a falar de mão de obra, estamos a falar de tempo, pagamento semana após semana de um dia de trabalho, da que alguém anda, porque consegue-se fazer num dia de trabalho, mas eu consigo fazer a minha rega, eu acho que consigo fazer diferente dos demais. Por muito que me possam, e vocês, engenheiros agrónomos, ainda com o sistema do bolo, do gotejamento, poderá ser algo muito interessante, mas a minha rega focalizada e da maneira que eu faço, com a macro ou micronutrição e também de outras formas, faz com que também, de alguma forma, eu veja resultados. Mas não posso comparar com pessoas que fazem Fala da sua experiência. Exatamente, falo da minha experiência, nem mais. A topologia do solo também é importantíssima. Importantíssimo. Na pitaia é muito importante. Que tipo de solo é que a pitaia gosta? Qualquer cato gosta mais. Qualquer cato, e creio que muitas plantas gostam de um solo mais solto. Embora os solos de areia sejam sempre mais pobres, não é? Por causa da lixiviação dos nutrientes, contudo, o desenvolvimento radicular é bem superior, é mais rápido, a planta desenvolve-se mais. Nós só temos é que lhe dar de alimento para que ela possa fazer o seu trabalho o mais rapidamente possível, naquilo que é o solo de areia.
E colocou o camalhão na altura? Sim, sim. O camalhão tem sido sempre porque, E recomenda? como, definitivamente, que recomendo, porque é assim, aquilo que se passa com a minha exploração é que eu tenho barro aqui por toda a exploração. O solo é muito pesado. E quando eu fiz as primeiras experiências com catos, aquilo que aconteceu foi algo muitíssimo interessante, que foi o fator de observação entre 90% de área em barro e 10% numa baixa onde há uma linha de água, onde havia areia, e denotei um crescimento versus o outro crescimento. Ou seja, as plantas que caíram na areia tiveram um crescimento superior na casa dos 80% em relação ao barro. E isto mexeu logo muito comigo. Portanto, eu, na segunda fase que fiz em relação ao primeiro plantio que foi feito no barro, na aquisição de meio hectare, nós iniciámos com Figueira da Inze, como já disse. Quando eu faço, portanto, o outro meio hectare, comprei caminhões de areia para nas valas colocar areia. A partir daí, a história mudou muito de figura, e todos os meus investimentos, mesmo em relação àquilo que é os catos da pitaia, sempre arranjo areia para colocar nos caminhões, sem sombra de dúvida. E colocou tela na altura? A tela é um pau de dois bicos, porque nós gostamos muito da matéria orgânica, mesmo por superfície, mesmo por... e com a tela torna-se muito complicado. Difícil, claro. E há aqui um fator que eu quero deixar aqui, que é o seguinte. Estamos a falar que não é só da minha opinião, porque a conversar com pessoas que conhecemos e que de alguma forma até demos formação, e que as pessoas não acreditavam nisso, e que era muito trabalho, e que realmente para andar ali com pás de estrume para a frente e para trás, e passado 10 anos eu ver essas pessoas a reverterem a ideia sobre isso. Porquê? Porque há um ano que resolveram investir no estrume, e aquilo que eles viram foi o resultado do dia e da noite. Portanto, tudo o que é, e nós temos disponível muitos fertilizantes provenientes da matéria orgânica e por aí fora, disponíveis no mercado, e não só, algas e por aí fora, não falta para aí. Mas o que é certo é que acho, na minha opinião, que nada se chega à matéria orgânica pura que possamos conseguir. E as plantas certamente que sabem, isso é a mesma coisa que a gente ir comer um bom bife. Não sei, eu estou a fazer uma comparação disparatada, mas pronto, passemos à frente. Sabe? Sim, não, mas é pertinente. No fundo, essa questão da matéria orgânica e da dificuldade da colocação na tela, e depois sim. próprio A tela acaba por complicar isso. E eu, ao ver que havia ali alguma... Acabamos por, e você também, que trabalha no campo, sabe, que a partir de uma certa altura as nossas plantas são como a nossa roupa. Elas precisam se sentir bem, e nós precisamos sentir bem com aquilo que vestimos. E quando as plantas começam a ter má coloração, ou começam a ficar ali com murchinhas, alguma coisa se está a passar. Muitas vezes isto está tudo interligado com a alimentação que elas estão a ter. E nós temos que ter essa sensibilidade, e eu, acima de tudo, gosto da utilização. Tenho essa possibilidade, é que há muitas pessoas que não têm essa possibilidade, mas eu tenho essa possibilidade e até mudam. E assim, havendo lá a tela, não conseguimos colocar ou fazer um trabalho como deve ser, com a tela por meio. É bom para as infestantes, mas acabamos por perder no outro âmbito. Sim. Não há soluções milagrosas, não é? A 100%. 100%, não é? É mesmo assim. Há um bocadinho estava a falar da questão das produtividades, das produções. Quer falar um bocadinho sobre isso, da sua experiência? Sobre desculpa. Produções é que tem obtido nos últimos anos? Quando é que começou a produzir e como é que tem evoluído a curva da produção? É assim, o meu pomar não é um pomar exemplo para produção. Porquê? Eu passo a explicar. Porque vamos lá ver. Eu, como já referi, nós trabalhamos como produtores viveiristas.
e há aqui uma situação muito que tem algum peso quando resolvemos fazer esse tipo de investimento. Porque a pitaia é uma planta que produz massa verde brutal. É a mesma palavra, é brutal. Ela produz com tanta brutalidade que, se nós deixarmos e ela estiver disponível os nutrientes ideais para isso, ela não para de produzir matéria verde. Isso implica muitas horas de devastação, muitas horas de tesoura para que possamos, de alguma forma, manter a planta preparada para a produção. Só para termos uma ideia, uma pitaia, um galho de uma pitaia, desculpa, uma fruta consome energia para crescer e chegar ao ponto que é um ciclo de 3 meses, ela consome diariamente o equivalente, uma fruta, o equivalente a 1 a 5 calórias. Ou seja, não sei se me estou a fazer explicar, a energia que ela está a consumir é o mesmo que 5 calórias teriam para consumir. Ela precisa mesmo de muitos nutrientes, precisa de muita energia. E quando nós temos uma planta que está constantemente a mandar novos rebentos, nós estamos a mingar a fruta, o crescimento e o potencial da produção. E o que acontece aqui com o nosso projeto é que, como nós nos preparamos para as duas vertentes e não nos preparamos com mudinhas da própria temporada, que não estão feitas, que não estão... Nós amadurecemos as estacas que vamos vender para novos produtores, porque os novos produtores precisam de pés-meio, com energia, com saúde, porque assim sendo, com as coisas bem feitas, ao fim de 8 meses, essa estaca que compraram já pode dar alguma fruta. Mas qual é o potencial produtivo por planta? O potencial produtivo por pé, anualmente, a partir de uma idade sénior, poderá ser conforme a variedade, entre os 10 quilos, mais coisa, menos coisa. Há plantas que produzem 15, há variedades que produzem 20. Isto traz outros fatores agregados, não posso dizer... Mas estamos a falar ao final de quantos anos? Estamos a falar a partir da maturação da própria variedade em si. Quando nós plantamos por estaca, ela traz a idade da planta-mãe. Desde que a estaca esteja madura, ela traz a idade da planta-mãe. Daí, quando nós plantamos por semente, ela poderá levar 4, 5, 6, 7 anos, conforme a variedade que também é aqui exposta à terra. Agora, quando colocamos por a estaca pelo pé-mãe, cortado pelo pé-mãe, nós estamos a dar-lhe a idade do pé-mãe e, obviamente, com as condicionantes da grade da própria estaca em si, ela irá produzir o mais rapidamente possível. Mas é preciso que tudo corra bem, não há nada garantido. Quanto a essa produção, vai ter a ver com a variedade. Há variedades que têm 7 ciclos, há variedades que têm 1 ciclo, há variedades que têm 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Depende do ano, depende das condicionantes a nível da fertilização, a nível da temperatura e tudo o que envolve para a produção. É preciso que se saliente isto, porque isto é importantíssimo. Quanto ao fator quilos, é versus isso que estamos a falar, mas sobretudo a nível daquilo que é a variedade em questão que está em crescimento para a pessoa. Porque se só me perguntar, então olha lá, Mário, quantos quilos produz a Red Taiwan, por exemplo? Eu vou dizer assim que a Red Taiwan é uma variedade que nunca para de produzir. Ela produz as primeiras flores, depois volta, ainda está a crescer aquelas flores, começa a arrebentar os novos brotos e quando as flores vão abrir já está lá outros brotos e sucessivamente durante os meses que ela tem todas aquelas benéfices que ela gosta, ela está sempre em produção. Mas agora você diz assim, então e isso dá quantos quilos esse pé? Bem, uma copa bem formada,
uma idade dentro daquilo que é uma idade, digamos, sénior, em que a planta já está com um bom sistema radicular. Um sistema radicular em qualquer planta é importantíssimo. Não adianta estarmos aqui com uma variedade XPTO, se depois lá por baixo a coitadinha está ali com 2 ou 3 raízes mal formadas. Portanto, há tantos fatores para a produção da pitaia, assim como qualquer outro fruto, mas debruço-me mais para a pitaia porque é aquilo que estamos a falar, em que é fundamental percebermos se ela vai ou não produzir quanto baste dentro daquilo que é o potencial da própria planta em si. Contudo, e voltando aqui, ela produziu, está dentro de ser uma planta com uma boa copa, com bastantes braços, vamos chamar-lhe braços, que é a massa vegetativa bem formada, com uma boa exposição solar, com todos os nutrientes que ela gosta e mais alguns, com a aguinha ali disponível. Então a planta pode ir até aos 20 quilos sem qualquer problema. Mas depois a Sónia, mas há plantas que produzem muito pouco. Há plantas que produzem uma fruta, 2 frutas por ano. Claro. E é aqui que qualquer produtor que hoje em dia se chega à internet e começa a ver tanta coisa, a pessoa fica completamente apagada, porque há uma realidade tão grande dentro daquilo que enquadra este cultivo, que mesmo eu, apesar de ter 13 anos de história e de evolução dentro da área dos catos, continuo a aprender. Eu nunca nada sei. Eu sei de algumas coisitas, mas nunca nada saberei totalmente. Há muitas variedades, só tem um ciclo menor de produção, há outras de crescimento muito lento, há outras, há para todos os gostos e feitios, de sabores. Mas essas não são rentáveis, não é? É assim, para quem se vai lançar do ponto de vista produtivo. Pronto, o ponto de vista produtivo, hoje em dia, Sónia, hoje em dia já há muito conhecimento acerca de, no meu tempo, eu fui à internet e saquei a informação que havia e tive muita sorte, diga-se passagem, e depois todo o resto foi acabar por aí fora. Claro. Mas hoje em dia há esse conhecimento, porque há pitaias maravilhosas, há pitaias que têm sabores inimagináveis, a pessoa não sabe o que é que está ali, a pessoa está a comer aquilo. Ainda há dias provei uma pitaia que aquilo era 1001 sabores dentro de uma pitaia. Nós temos pitaia com sabor a coco, sabor a flores, sabor a chocolate, sabor a Coca-Cola, tudo o que você pensar e imaginar. Mas do ponto de vista do mercado, quais são as 3 variedades que mais recomendaria? As 3 variedades dentro das 300 que existem, das 120 que eu tenho, e embora só saiba dessas 120 metade do que é os sabores, eu poderia recomendar algumas, não recomendaria todas. Eu seria muito franco, como qualquer outra pessoa, como sempre o fui em relação àquilo que é o cultivo da pitaia, e tentaria salvaguardar o interesse nacional, que é que há aqui uma diferença. Que há muitas pessoas sem escrúpulos que não pensam assim. O que é salvaguardar o interesse nacional? É não comprarmos a Espanha o que eles não querem. Porque os nossos amigos têm muita coisa boa, mas também têm muita propriedade a vender aquilo que eles não querem. E os portugueses, infelizmente, o ano passado, eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos, propriedades a fechar sobre a situação que ia ser reformar, mas não era. Era para vender aquilo que não é viável no mercado. Portanto, não é chegar a brasa à minha sardinha, é pão, queijo. Há variedades que no futuro serão realmente procuradas. Há variedades que são produtivas. Há necessidade de se ter em pomar várias variedades pelo facto que, ao termos várias variedades, nós temos os nossos receptores da pitaia. E eles, ao chegarem ao público com pitaia, eles querem uma continuidade. Se nós começamos no dia 1 de setembro e acabamos no dia 1 de outubro, vamos ficar cerca de 11 meses, as pessoas no ano que vem já não se lembram o que é que comeram. Sim, claro. Portanto, temos que prolongar. Criar habituação. Temos que prolongar isso. Depois não é só isso. Nós estamos a ser alvejados neste momento
por o comércio internacional, que é mesmo assim, os portugueses também vão lá para fora vender o que é seu, é óbvio que os outros podem vender para Portugal aquilo que eles produzem. Isso, o mercado globalizado está em curso, não temos hipótese. Mas nós temos aqui uma possibilidade muito grande, que é dizer, eu sou português, isto é português e eu valorizo o que é nosso. Infelizmente, para a mentalidade dos nossos agricultores, e desculpa às vezes ser tão agressivo em relação a isso, mas aquilo que eu vejo é que os agricultores portugueses têm medo. Têm medo. Nós temos medo de não vender o nosso produto. Nós temos medo, o outro vendeu a 5 euros, eu vou vender a 4 euros. O outro vem e vende a 13, o outro vende a 2, o outro vem... E às tantas estamos a dar no nosso trabalho. Eu não consigo vir de contra esta opinião que o português não valoriza o seu produto. Nós temos que aprender a valorizar o que é o nosso produto, independentemente se os espanhóis vêm cá pôr o seu produto, independentemente se outro país vem cá pôr o seu produto, não temos que ter medo, porque a partir do momento que nós produzimos um produto de qualidade, um produto genuíno, é chegar ao mercado e dizer assim, meu amigo, não queres pagar? Então olha, vai lá comprar aquela pitaia da tanga que andas a comprar e quando não estiverem satisfeitos, vem-te comprar a mim. E há aqui uma coisa que se deve fazer sempre que a gente vai conquistar o mercado. Pegar numa nossa fruta, abrir a fruta e dar a comer à pessoa. Claro. Porque depois a pessoa, quando for comer a fruta proveniente destes mercados que oferecem dado, vai dizer aqui, alto lá, este é barato, mas não presta, o outro é barato, mas vale a pena. Na qualidade. É tudo, Sónia, é uma coisa que nós portugueses temos muito mal e devíamos pensar muito seriamente nisso. Temos de trabalhar mais a parte comercial, que é a parte mais importante. E onde é que vende as suas piteias? Queres que eu te diga tudo? Não posso, né? Não posso, não. Mas vendo alguma coisa para o mercado abastecedor de Lisboa, que é um mercado em aberto para muita gente, porque está para lá tanta gente que comercializa, que vende para lojas pequenas, que pronto, há essa possibilidade enormíssima no mercado e digo muito francamente que não passa um ano que eu não receba ofertas do exterior para querer ficar com a minha pitaia, mas eu não a vendo porque a nossa produção é pequena, também pela área que nós temos, não é? Não, sou fiel a quem me deu a mão de início, assim como eles me são fiéis até à data, não quer dizer que de hoje para amanhã não venha lá o Zé, o Manel e o Joaquim, como aconteceu já com o Figo da Índia, a vender bem mais barato e embalado e rotulado e não sei o quê, e acaba por estragar tudo. É daí também a minha revolta quanto a isto, porque o nosso produto não deve ser... É que por nós desvalorizarmos o nosso produto, desculpa voltar à situação, é que chega a um ponto é que nós não conseguimos pagar às pessoas que trabalham por nós. Não merece a pena estarmos a trabalhar, percebe? E é por aí. É que não pode acontecer, não é? Claro, então, senão qualquer dia, olha, estamos todos a vender sapatos em vez de piteias, não é? Tem que ser, temos que valorizar o que é nosso. E qual é o preço médio é que geralmente... Atualmente a minha pitaia é entregue aqui nestas identidades a 10 euros, sendo que prevejo que possivelmente dentro de 2, 3 anos e coisas, ela se vier cá para os 7,5, 8 e parasse por aí, ainda se conseguir fazer uns trocos, ainda se conseguir pagar às pessoas e tudo aquilo que é necessário para uma nova temporada. Mas é a 10 euros que eu vendo. Contudo, aqui na minha exploração eu vendo a 12,5. E há colegas que vendem a 10. Pá, mas cada um vende como quiser. Na minha exploração, quem vem aqui me bater à porta... Então vende diretamente ao consumidor. 12,5. 12,5. Aqui na minha exploração, se a Sónia vier cá amanhã... Tens pitaia? Tenho. Quanto é que é? 12,5. Então, mas não, é 12,5, é 12,5. É 12,5, claro. É porque eu sei o que está ali, não é? A gente tem que valorizar o que é nosso, não é? Do seu ponto de vista, é uma cultura rentável, não é? É muito rentável a partir do momento que não se mexa da estrutura que temos em curso. A partir do momento que essa estrutura for abalada e que as pessoas que chegarem ao mercado desvalorizem o produto, não há lugar para os pequeninos. Porque isto é óbvio que, tal e qual como a Figueira da Índia, começou com muita gente com 1 hectare, com meio hectare. Às tantas apareceram 2 monstros que puseram logo 50 hectares. Tinham capital para isso,
a Comunidade Europeia emprestou dinheiro, deu dinheiro, que há essa possibilidade, eu não sou contra isso, então está lá para utilizar força. Claro. Só que depois causam danos aos pequeninos, porque não há nem cooperativas, porque ninguém consegue trabalhar nem em comunidade neste país, pelo menos a minha experiência passou por aí. E abalando a estrutura que os iniciais montaram, será muito difícil todos os pequenos se aguentarem à bronca. Ou aguentam-se à bronca unindo esforços e colocando a pitaia em outros mercados, que tal e qual como eu lhe disse há bocado, tive uma proposta da Suíça este ano, já tive uma proposta da Alemanha e já tive uma proposta de um português que mete nos países nórdicos, mas não há produção. Não há produção e isto é tão difícil de se produzir em quantidade que eu não prevejo, mesmo com grandes áreas, que essas áreas terão que ir procurar outros voos, porque se produzirem pitaia com quantidade e qualidade, vão ter que procurar outros voos e não será o voo nacional, porque o nosso mercado é um mercado pequeno, não é? São mercados nichos, na sua opinião. É Exatamente. isso? Okay. Mas vamos lá para uma coisa. Eu levo 50 quilos de pitaia para um mercado que a nossa luta passou por irmos para uma banca de praça, chamar as pessoas que não conheciam, venha comer, venha provar, e fizemos o nosso o nosso caminho através da conquista pelo palato. E hoje em dia posso lhe dizer que quando foi da pandemia, nós vendíamos em 2, 3 pedras aqui de roda, e a nossa pitaia estava sempre escoada, e quando foi da pandemia as pessoas entraram em desespero, e atenção que eu não estou aqui a pôr nem mais uma palavra ou a tirar mais uma vírgula àquilo que lhe vou dizer, entraram em desespero porque não sabiam onde é que estava a pitaia. Então o que é que fizeram? Começaram-se a deslocar até aqui à propriedade. E atenção que eu só tive um catrapasmo, um sinal da minha presença como agricultor, bem sensivelmente agora há coisa de 3 ou 4 meses. As pessoas andaram a bater às portas a saber onde é que eu estava e onde é que estava a pitaia. Portanto, estamos a falar de um produto mágico, um produto com grande qualidade, que faz com que as pessoas procurem. E isto é uma coisa interessantíssima, porque eu posso gostar muito de manga, posso gostar muito de maracujá, mas se não houver, tudo bem, mas as pessoas, quando se viciam na pitaia, meu amigo, tem que arranjar, dê lá a volta que der. E sabendo que é bom, pá, a gente vai até ao fim do mundo. E foi isso que aconteceu. Luta-se pelo negócio, muito bem. Assim eu mesmo. tive que deixar de vender pitaia às pessoas que vinham aqui para não perder os meus revendedores em Lisboa. Deixar de fazer 2,5 € que estava a fazer por quilo aqui localmente para poder... Mas isto não é estar a inventar histórias, é mesmo assim. Diga. Sim. Olha, agora virando aqui um bocadinho para as questões que os nossos acompanhantes... qual o custo de cada planta? Vende plantas, como é que vende? Agora vamos acudir a todas as Marias e Manéis. A planta é assim. Uma planta, vem aqui pescar uma planta, então temos ali plantinhas... Mas tem quantidades mínimas? Temos. De envio, eu não me disponibilizo. Tem de ser assim, porque você não imagina a quantas... Peço desculpa, não quero referir aqui nenhuma pessoa mais sensível, mas eu tenho diariamente pessoas a telefonar-me para meia estaca de pitaia, não é? Você manda para o Porto meia estaca de pitaia, manda para as ilhas uma pitaia e meia, pá, isso, Sónia, não há, infelizmente. Há outros... Sim, mas quantidades mínimas é que vende? Sim, não. As quantidades mínimas que nós enviamos por correio, destacaria, é sempre 20 com 2 de oferta. E o nosso preço é de 5 €, cada estaca selecionada, escrita, de plantas-mães em produção, e é o nosso preço. Mais os 10 preços. Muito bem. Quais as variedades de pitaia que remeta para a região norte? Nenhuma. Não. A não ser que tenha o conhecimento que eu tenho, né? Pois é, mas há pessoas, e até lhe digo mais, eu fiquei super surpreendido de alguém em Mangualde ter ao ar livre, a Physical Graffiti e a Delight, e a mostrar-me frutos este verão. Está a ver, Mário? É possível. Pois é, mas ele deve ter lá alguns segredinhos para o inverno. Agora, quais eu não me disse.
Claro, Mas ok. é possível fazer tudo desde que haja conhecimento para isso, porque os Sim, sim. invernos são rascas, isso é uma planta E que tropical. dê dinheiro, não é? Não, eu vou deixar aqui um alerta para quem quiser gastar uns trocos capitais, não seja só lá para casa para se ter, ou mesmo para fins comerciais futuros, que é o seguinte: nós estamos a falar de algo que tem 80% do seu volume é água. Agora eu convido Certo. qualquer pessoa que pegue numa couve, que pegue numa alface e espete num congelador, mais que não seja por 2 ou 3 horas. E depois tiro cá para fora para ver como é que ela está. É o exemplo que eu dou quando nós sujeitamos a nossa pitaia com 80% de água, que não é mais que um vegetal, tipo ali água até dizer chega, a temperaturas extremas de congelação. Quando a retiramos, como é que ficamos? Ficamos com algo cozido, não é? Portanto, se nós não dermos as condições favoráveis para ela se aguentar esse tipo de agressividade, olha, mais vale ir ali ao pobrezinho que está ali na esquina e Sim, dar as coisas têm que estar no sítio certo, no fundo. Quanto tempo dura uma plantação de piteia? Na sua opinião? como eu não tenho, vou falar dos outros. Claro, com certeza. Normalmente, aquilo que está visto e estudado poderá uma planta durar 30 anos. Contudo, pelo meu conhecimento geral em relação aos catos, nós podemos cortar o pescoço até cá abaixo e ele arrebentar tudo e formar-se uma nova planta. O cato é uma planta autorregenerativa. Não tem limite de idade. Mas tem problemas que podem estar associadas com a sua morte. Nomeadamente, estamos a falar de sanguessugas, neste caso cochinilhas que lhe chupam a seiva, estamos a falar de nemátodos que podem bloquear as raízes, não é? Da absorção dos nutrientes e por aí fora, mas que haja um tempo limite, duvido muito, porque esta planta tem uma capacidade eu já vi isto com algumas plantas que a gente corta cá rente ao chão e ela volta a formar-se, volta a criar juventude, volta a ter uma força que é brutal. Isto na área dos catos, não quer dizer que possa haver outras plantas que possam fazer a mesma coisa, mas estou convencido, embora eles digam que o tempo limite é 30 anos. E nunca aconselho alguém que tenha uma produção ou uma futura produção que não tenha sempre plantas excedentes para reposição. Claro. Mesmo porque nós colocamos estrume, nós estamos em estufas, portanto há uma série enormíssima de perigos que pode acontecer. Mais perguntas? João Carvalho questiona qual a produção por metro quadrado que posso esperar no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano contados a partir da plantação? Qual a produção expectável? Por metro quadrado, sim. Ou por hectare, ou não sei. Ou por 1000 metros. Tenha referência. É assim, toda a bibliografia existente com pomares que posso tirar alguma referência ou que possa ter visto localmente só de uma variedade em si, que são as mais produtivas de todas. Estamos a falar da em alguns países que têm climas muito próprios para isso e elas conseguem ir mesmo perto das 20 toneladas por hectare, da maneira que eles as têm dispostas, propostas, com o sistema já alterado de luz e por aí fora, até pode subir acima disso. Por metro hectare, estamos por metro quadrado, aqui em Portugal, em estufa, é complicado de tentar perceber isso, porque as plantas da maneira que nós temos poderão sofrer oscilações portanto, o nosso clima. Portanto, nunca seria justo dar um número definitivo. Mas posso dizer que, com todas os luckies, as sortes deste mundo e do outro, nós poderíamos chegar lá até aí umas 15 toneladas. Há quem já tenha feito essa conta a 2, 3, 4, 5 frutas por planta e com camalhão duplo a chegar às 30, 40 toneladas. Mas como eu nunca vi,
e também não quer dizer que desta água não beberei. Claro. Acho que salvaguardo, portanto, aqui a dúvida e digo um ninho. Sim e não. Okay. Não sabemos. Muito bem. Qual o compasso da linha e entrelinha da cultura? O ideal seria para aí uns 3 metros, sendo que se for Uhum. possível mais, só que vamos cá ver, estamos a fazer investimentos em estufa, o plástico é caro, a área é cara por metro quadrado, portanto os 3 metros já não fica muito mal. Embora eu tenha aqui áreas com 2,5 metros e elas produzem na mesma. Só que depois para trabalhar e com o crescimento vegetativo fica tudo muito apertado. Mas estes 3 metros seria na Entre linhas. entrelinha e na linha? Depende se for enlatada, poderá operar a 50 centímetros cada estaca. Uhum. Portanto, estamos a falar em linhas singel, em linhas únicas. Estamos a falar 50 centímetros, acho que é bem predisposto. Não adianta estarmos. Eu tenho aqui áreas que tenho a 30 centímetros, a 25 centímetros, e aquilo que causa depois com o crescimento vegetativo é uma enorme confusão, uma enorme competitividade entre as plantas. Os 50 centímetros é algo equilibrado para esse fim. Muito bem. A nível de investimento por hectare, qual é o investimento expectável? Há dinheiro ou não há dinheiro? É um investimento. É assim, eu já vi tudo. Eu já vi tratores com rede de baloiço lá dentro, já vi muita coisa, não é? Mas é assim, o investimento expectável. Ainda hoje teve cá uns colegas que eu disse: pá, depende, queres tudo em primeira mão, queres tudo XPTO, epá, facilmente num hectare gastas ali 70 mil paus a brincar. Queres uma coisa mais razoável, queres, já tens alguma coisa, os custos começam logo a baixar para aí baixo. Mas por vezes poderemos subir acima dos 70 mil, se tivermos que comprar tudo, não é? Há muitas explorações cá em Portugal que estão a dar a volta para outros cultivos, porque já não são rentáveis. Se já estão montados, como um caso de um senhor que teve aqui de tomates hoje, que tem lá e está farto dos tomates, que aquilo só lhe dá problema, e chegou aqui à exploração e disse: eu vou avançar com 3 hectares. E eu disse assim: meu amigo, você não percebe nada de catos, você não percebe de tomates, veja lá, com calma, porque é que você não faz 1 hectarezito, né? Ganha experiência, logo no primeiro ano de 1 hectare você tira estacas para povoar mais 2 no próximo ano a seguir. Claro, sim. E logo à partida você já tem aqui, já ganha o calo, já percebe alguma coisita. Imagino que você ao fim do ano estar com os catos picoso todo e dizer: pá, isto não é nada para mim. Porque há gente para tudo, não é? Há gente para tudo, a gente tem que perceber que há pessoas que têm... têm... alguma prudência. Sim, claro que sim. Eu não gosto de... Há pessoas que saem daqui muito chateadas comigo porque eu sou calculista. Aprendi que eu gosto que as pessoas me deem dinheiro a ganhar, sem sombra de dúvida, porque a minha vida só pode se manter e avançar, havendo retorno financeiro do meu projeto. Mas também tenho visto tanta coisa, Sónia, a nível de pessoas a abandonarem os seus projetos depois de tanto dinheiro gasto, que custa-me muito estas situações. Então sou calculista, recomendo, sim senhor, mas com alguma prudência. Com alguma prudência. Exatamente. Deixa-me cá aqui ligar o computador. Continua. Para 1000 metros quadrados de cultura, na sua opinião, é possível fazer em part-time ou terá que estar a tempo inteiro? Isto aqui é a questão da mão de obra. Este é um cultivo que nos dá a possibilidade de trabalharmos com ele em part-time, sem sombra de dúvida. Não exige que nós estejamos lá todo o ano, não exige que nós estejamos lá mesmo no tempo que estamos em trabalho, todos os dias, a toda a hora, mas o part-time é sempre aqui um pau de 2 bicos, porque quando nós colocamos algo como part-time, nós estamos a trazer mais uma chega para a nossa vida. E estamos a privar-nos de férias, estamos a privar-nos
sair à noite, que isto é uma planta noturna, a privar-nos de algumas situações. Mas é possível fazer em part-time e é possível também, aprendendo a trabalhar com a planta, dentro daquilo que é o expediente máximo de horas possíveis, as utilizar todas nesse part-time. E estamos a falar os primeiros anos de ir segurando a planta, de ir fazendo a fertilização, de ir construindo a copa e posteriormente de fazer a manutenção através do corte do excesso da matéria verde, para que haja flores a sair. Mas sim, claro que sim, que é possível fazer isso em part-time, porque não? Okay. É mais os trocos que entram. Já que fala na noturna, como é que cuidados a ter na polinização? Olha, já vi tudo. No outro dia vi polinização à paulada, veja lá você. Isto inventando tudo. A planta que nós temos atualmente disponíveis, a maior parte são autopolinizantes. A maior parte. Há muitas que não são, mas autopolinizante significa que a pessoa pode contar na utilização do próprio pólen para a própria flor em si. Contudo, eu não recomendo isso porque, pela minha experiência, há aqui algumas condicionantes que às vezes bate certo, outras não bate certo e é desagradável quando não bate certo. Nomeadamente nos primeiros anos de vida da construção da própria planta, em que há algumas flores e há muita aborto da parte da produção das flores em si. Há a possibilidade de polinização manual até às 10, 11 horas da manhã. Eu cá, hoje em dia, já não polinizo nada à noite. Já não faz A noite é para estar no sofá e a ver a telenovela e com a madame ao lado, mas nos primeiros anos eu era obcecado por isso. Estava toda a noite à roda das pitaias. Atualmente aprendi a lidar com ela, nós falamos a mesma língua. Então como é que faz? Passamos, então, não dançamos à noite, dançamos dia. Vamos para lá para as 7, 8 horas da manhã, a partir daí, que é o horário laboral normal. Chegamos lá, elas têm as florinhas abertas, estamos dentro de estufa, não há umidade, não há pólen molhado e só temos que tirar tudo para um jarrinho, pegar num pincelzinho de Picasso e cá vai disto e for isto. Isso é a coisa mais fácil. Uma criança faz isso. Mas a tal situação da paulada também resulta. Também resulta. Também resulta. Okay. Sim, sim. Muito bem. Então, e que podas recomenda que se façam? As podas, as podas de construção e as podas de manutenção. As podas de construção é quando estamos a ajudar a planta a desenvolver-se para entrar em produção. E as podas de produção já é retirar o excesso da matéria verde, que não é aconselhável, não vamos até retirar todo, anualmente temos e devemos de manter muitas estacas que serão a próximo ano de produção, manter um equilíbrio entre isto. Não há aqui um fio condutor, porque tal e qual como as podas de qualquer outra árvore, não há uma pessoa igual à outra. Houve uma pessoa que eu fui aprender a fazer podas, que a pessoa disse, segue o teu instinto. E o nosso instinto são os nossos olhos, são a nossa observação, e a partir do momento que a gente já tem aqui algum conhecimento e conhecemos também como é que ela irá reagir, nós já fazemos o trabalho de outra maneira. Portanto, portanto, temos que contar sempre com a poda de construção, que é ir retirando o excesso até ela chegar acima do Tudor, ou acima da última vara, onde ela irá se dobrar, não é? Para um lado e para o outro, e as podas de manutenção, em que estaremos aqui a cortar todo aquele excesso que irá roubar a energia a futuras frutas que irão crescer. Muito bem. Okay. Mónica Não é Oliveira, pergunta. mas vamos para terminar porque também precisa descansar. Mónica Oliveira questiona que trabalhos devem ser feitos para atar e conduzir as plantas. A colheita é feita uma só vez ou tem a ser feita ao longo de vários dias ou semanas? Eu não dou conta do recado nesse sentido. A partir do momento que elas se tornam adultas, elas têm uma vontade tremenda de ter filhotes lá por casa, que é um disparate. Então aquilo,
há necessidade de realmente irmos lá, verificarmos, se nós abusarmos no azoto, ou num estrume assim mais fresco, aquilo dá em arrebentar muita massa verde, temos que ter cautelas em relação a isso, porque depois só estamos ali de tesoura a cortar tudo o que é o excedente. Mas é um trabalho para se ir fazendo, porque não dá para entrar em desespero, nem dá para ser o 100% perfeito. Embora muitas pessoas gostem de tudo certinho, direitinho, eu aprendi a sair de casa sem fazer a minha cama e a depois fazer lá à noite. Há muita gente não, tem que ter ali a almofadinha num cantinho, tudo certinho, direitinho. E isto, eu não diria que é uma obsessão. Há muitas pessoas que gostam mesmo de ter as coisas tão direitinhas, que é mesmo assim das pessoas. Depende de pessoa para pessoa. Se a pessoa quiser ir fazendo, ir amarrando, hoje amarra aqui, amanhã amarra ali, pode aqui, pode ali, fazendo esse trabalho, a piteia não dá assim tanto trabalho quanto isso. Agora, se a pessoa entrar naquele desespero de ter ali tudo perfeitinho, como eu já vi, e não é só um, em que tem ali tudo, o bonequinho todo, aquilo parece que quase que saiu ali da fábrica dos made in, não digo China, que parece mal, mas é preciso ter em conta que o tempo é um bem que desaparece muito rapidamente, e se nós entrarmos em desespero por ter tudo super direitinho, deixamos de gozar o momento, porque é uma planta tão mágica que de repente acontece alguma sem nós darmos conta disso, e se andarmos ali tão certinho, direitinho, não acontece nada. Por isso, o meu conselho é que utilizem o tempo, não se entrem em desespero, vai-se fazendo, vai-se consertando e aprendendo ao mesmo tempo. Mas que área é que justifica uma pessoa a tempo inteiro, na sua opinião? Diga, desculpa. Que área é que justifica uma pessoa a tempo inteiro nesta cultura? Uma pessoa a tempo inteiro. Uma pessoa a tempo inteiro, Sónia. Um hectare já justifica-se plenamente. Muito bem. E depois tem outra, se a gente já tiver alguma idade e já não conseguir dar um litro, ainda justifica mais, não é? Mas sim, houve tempos que eu me desenrascava muito bem sozinho e que iria buscar mão de obra pontual em alturas de crise. É óbvio que, com o passar dos anos, a nossa disponibilidade física para com os cultivos e os projetos não acompanha, portanto, o crescimento e a aceleração de todo o projeto. Portanto, temos que ponderar isso a partir de uma determinada altura, de pensar muito bem que temos que ter alguém a tempo inteiro porque o tempo inteiro que estamos aqui a falar, para ser breve, é necessário porquê? Porque ao termos plantas em estufa, convém haver uma observação diária. Se há uma praga que se instala e que nós não vemos, seja na piteira, seja no outro cultivo, se deixamos ali 2 ou 3 dias, uma semana, chapéu. Embora a planta, mesmo no inverno, não esteja em produção, não significa que nós não vamos observar, porque a nossa observação é fator principal para um crescimento saudável, mesmo durante o tempo de inverno, que é quando as plantas estão em semi-dormência. E mesmo aí há possibilidade de se estragar muita coisa, caso nós adormecemos em serviço. Sim, muito bem. Mário, muito obrigada. Você precisa Nada? descansar, porque teve aqui uma intervenção recente e por isso não tem que descansar. Isto já lá vamos quase uma hora e meia de conferência. Por isso, muito obrigada pelo seu... Nada, obrigado pelo convite. Espero bem que os nossos participantes tenham ficado esclarecidos. Se puder ajudar em alguma coisa, sabem onde é que me encontrar online. Muito obrigada. Fique bem, Mário. Até uma próxima. Obrigado. E nós até a próxima semana, na próxima quarta-feira. Boa noite, então, a todos.